Projeto Panorama da Poesia de Pernambuco. Este projeto de Fruição Lab PE 2020 conta com o incentivo da Lei Aldir Blanc. Neste podcast, compartilhamos poesia contemporânea de Pernambuco. Elder Eric, por André Serviskis. O novo cenário da poesia em Pernambuco desenvolveu-se desde 2002 com personalidade e independência artísticas. Quebrando tabus, os novíssimos escritores estiveram antenados com as inovações nacionais e internacionais. Depois de 1980, que teve como principais expoentes os escritores independentes, uma nova geração emergiu a partir do ano 2000, ligada às redes sociais e à chamada literatura digital. Com facilidades de difusão cultural através de blogs literários ou livros publicados em gráficas rápidas, além de obras artesanais, tais autores estão ocupando espaços de visibilidade ou até muitas vezes criando-os. Para esta breve exposição da novíssima literatura em Pernambuco, a fim de compreender esse panorama literário, decidimos nos concentrar na análise do poeta Elder Eric. O autor é natural de Garanhuns, professor de Filosofia e Literatura. Ele já publicou os livros A Morte, de 2008, e As Plantas Crescem Latindo, de 2009. Neles, enxergamos influências de autores modernistas como Manuel Bandeira e João Cabral de Melo Neto, mas especialmente Augusto dos Anjos. Com versos livres e curtos com características modernistas, Elder Eric toca em assuntos que são corriqueiros e até banais para as pessoas. Utilizando-se de recursos poéticos que demonstram a fragilidade humana, o autor chega às raias da escatologia, encontrando motivação lírica no convencionalmente não poético, como Augusto dos Anjos, conforme podemos aferir nos seguintes versos. Para que a morte dome os ossos tutanos, que sempre existe um nervo de rabo de lagartixa. É prudente que cuspa a hemorragia, o ancro, a febre reumática, o pigarro, os vermes mais embutidos. O poeta Elder Eric, em Sobre a Lápide o Musgo, 2010, consegue dar continuidade a esse estilo contemporâneo de fazer poesia, embora não pertencente ao cenário recifense. Crítico e por vezes sarcástico ou irreverente, trata como poesia temas pouco comuns, mas não menos fortes. Lendo a obra de Eric, é inegável a influência do poeta paraibano Augusto dos Anjos, que nasceu no Engenho Pau d'Arco no dia 20 de abril de 1884. Aprendeu com seu pai, bacharel, as primeiras letras. Fez o curso secundário no Liceu Paraibano, já sendo dado como doentio e nervoso por testemunhos da época. De uma família de proprietários de engenhos, assiste nos primeiros anos do século XX a decadência da antiga estrutura latifundiária, substituída pelas grandes usinas. Mudou-se para o Rio de Janeiro e dedicou-se ao magistério. Lecionou geografia na Escola Normal, depois Instituto de Educação, e no Ginásio Nacional, depois Colégio Pedro II, sem conseguir ser efetivado como professor. Seu único livro, Eu, foi publicado em 1912, surgido em momento de transição, pouco antes da virada modernista de 1922. Eis o poema Versos Íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena, a tua chaga. Apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. De fato, essa influência fica muito explícita logo na abertura do livro Sobre a Lápide, o Musgo. Vamos recitar o poema Recapeada, a infância em grude imundície,
para que possamos fazer uma comparação mais clara e coerente entre Elder Eric e Augusto dos Anjos. Antes o musgo adubava as fuligens, a poeira tornava Saara, assentando nos móveis, de expulsos que estavam à sala dos móveis na despensa, sarando. De saber, saberia depois. O grude escorrendo no corpo lavado, descer a infância pelo ralo. Assim, eu inventava uma lendazinha de anotar mesmo no vidro do vapor do banho, o dedo escrevendo cutu, 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 a zoadinha do dedo vibrando. Inventava que musgo se virava musgo do grude, que descia lavado. Ora, se a matéria principal de Dos Anjos foi a secreção, substância mais nojenta e repugnante do corpo humano, que esse autor consegue transfigurar em versos fortes, o musgo, o lodo, ou seja, a imundície da natureza, é que se alia ao homem para apresentar esse verdadeiro espetáculo escatológico literário que é sobre a lápide, o musgo, de Eric. Ao colocar, logo no título, dois objetos ou seres que representam coisas aversivas a qualquer cidadão de bem, o musgo, sujeira, e a lápide, morte, Elder tira a força negativa dessas palavras para trabalhar nelas, se não a beleza, mas pelo menos a aceitação, a naturalidade, a confirmação de que o ser humano, além de limitado, tem também necessidades imediatas, mesmo que pouco confessadas, por razões de pudor ou religiosidade, conforme a própria declaração do autor em sua apresentação. Nesse terceiro livro, houve a fusão dos dois anteriores, lápide, lembrando a morte, e musgo, lembrando as plantas crescem latindo. Sob um e outro, as várias dicções, as minhas falas de poesia, acontecem como se fosse uma caçada. A caça não virá até nós pelo simples desejo de que venha. É preciso pegá-la. Podemos pegar com a mão, mas ela escorrega. Podemos pegar com uma rede, mas ela é pequena e escapa. Vem o desespero de dar logo um tiro, mas ela é rápida, foge. Acredito que com a poesia é a mesma coisa, porque haveria eu de ter apenas uma linguagem. Porque caçaria apenas com a mão, a rede ou tiro. Caçar também se caça com assobio, estalar de dedos, piscar de olhos. A principal característica do livro Sobre a Lápide, o Musgo, é o aprofundamento da escatologia, isto é, das necessidades mais básicas do ser humano e dos animais, cujos indícios Eric consegue transformar em poesia, como nesses versos. O porco chupava lavagem, farelos, cascas, pão crioulo, tomate, arroz, feijão, farinha. O calango aprovava, a cabeça de dinossauro balançando, aprovando a sujimundice. Daí, invejadamente, vinha o porco, o focinho de tomada abrindo caminho, espantando bichos de bico, medo de tomar choque que tinham. Lavava os gogos, que então costuravam a terra amolecida, bichos de cozê que eram caçando. A galinha ciscava o rego, uma feiura às pernas de ciscar ciscando. Existe necessidade mais comum ao ser humano do que a de defecar, mas poder-se encontrar, então, nessa atividade, a poesia, Elder mostra que sim, através dos seguintes versos. O vaso sanitário, o papel higiênico para conferir o extrato, tatua-se. De cima para baixo, a branca louça. Tibunga o tolete na água, o submarino. Depois de fechada a escotilha, manda-se
tudo água abaixo pelo cano. Yellow Submarine, Yellow Submarine, Yellow Submarine. Chamamos a atenção nesses versos ao tratamento humorístico dado às fezes duras, Yellow Submarine, inclusive dito em inglês, para ficar como uma linguagem mais refinada. E também que de todos os utensílios do banheiro, somente o vaso sanitário mereceu ser escrito em letras maiúsculas, como que para afirmar sua condição primordial para a existência desse cômodo das casas. Assim, as coisas, para Eric, tomam vida, fazem todas as ações de uma pessoa normal, merecendo maior respeito como qualquer outro ser humano. Cansada a planta suava, curvava e suava. Dizia que a seiva era o suor, que então eu olhava direito. O olho bem apertado de mirar, olhava clínico, oftalmológico. O sangue amarelava, tinha a hora, amarelão, a gente da mesma cor, do corpo ser, e por baixo do couro o sangue amarelando. O fogão, a geladeira, o armário e o próprio palito de fósforo, objetos tão simples, chamam a atenção do poeta por provocarem nele pura contemplação da realidade que o cerca. A beleza e muitos outros estados se revelando no cotidiano. Muita fome, as bocas abertas, de pouca fala as bocas, só escapando gás. Elas chamam grávido. Entre as mansas colheres, a faca peixeira, mais perigoso facão. Formado bandido investigando, o perito encontrará provas de crimes. Corte, mutilação, assassinato. Provas de crimes, já engavetados. O fósforo igual ao gênio, a força da cabeça, expelida, iluminada, sob tensão, pavio curto que é. Logo esquenta, perdendo a cabeça, explodindo. Sobre a lápide, o musgo é obra para ser lida sem maiores protocolos, com abertura de mente. Helder Eric, como os demais poetas de sua geração, procura dessacralizar a literatura e trazer aos versos temas banais e cotidianos, um pouco como a proposta de um dos primeiros modernistas paulistas de 1922, Oswald de Andrade. O modernismo seguiu outros caminhos, até retrógrados esteticamente, mas deu passagem para que esses escritores, 90 anos após a Semana de Arte Moderna, pudessem dispor dessa liberdade e originalidade artísticas, fugindo do cânone literário ou aceitação da crítica profissional, fazendo poesia com seus passos e visão de mundo, mais soltas e peculiares, a literatura numa linguagem contemporânea, enfim. Seguindo nessa direção, Eric apresenta para seus leitores uma poesia escatológica, irreverente, simples, mas não fútil, embora trate de temas comuns a jovens e adolescentes. Desse modo, está inserido completamente no novo cenário anárquico, despojado, antiacadêmico e informal da atual literatura pernambucana dos anos 2000 para cá. Metafórico, irônico, sarcástico e iconoclasta, Helder Eric, ao promover uma reflexão sobre a escatologia e banalização do homem, tem como referência coisas do cotidiano. Este projeto de Fruição Lab PE 2020 conta com incentivo da Lei Aldir Blanc, Fundarp, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Com este podcast, finalizamos o projeto, com realização, roteiro e narração do professor André Servisques. Interpretação dos poemas Saturnino de Araújo. Executiva da Bersato Produções. Assistência Bené Araújo. Técnico Delbert Lins.
Gravação, edição, mixagem e masterização, Estúdio Gusdel.